A palavra que nós vamos ministrar hoje está em 1 Juízes, do capítulo 17 até o capítulo 19. Então, você que gosta, às vezes, de estudar durante a semana, no seu momento devocional. Então, tudo que nós vamos falar hoje está em 1 Juízes, do capítulo 17 até o capítulo 19. Israel, ele teve bastante reis, vários reis. Muitos reis legal, muitos reis massa, alguns reis mais ou menos, e alguns reis foram péssimos. E um dos reis que foi péssimo para Israel foi o rei Acabe. Então pensa num cara sanguinário, ele foi casado com uma mulher chamada Jezabel, era também uma mulher da pá virada, uma feiticeira, uma sanguinária, matava e perseguia os profetas do Deus vivo, do Deus de Israel. Então foi um reinado que despertou a fúria de Deus. Alguns outros reinados também, mas esse em especial, ele mexeu muito com Deus e irou muito a Deus. Então Deus chamou um profeta chamado Elias. E aí o Elias, machão, chegou até esse rei Acabe e peitou, olhou ele no olho e falou assim: rei, é o seguinte, você está fazendo muita coisa errada. Então o rei Acabe, então ele fez lugares para adoração para o rei Baal. Ele fez então um lugar de adoração para uma deusa da prostituição. Então pensa num povo pagão que estava virando as costas para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel, então estava oferecendo sacrifício e adoração para outros deuses. Então Elias chegou para esse rei e falou assim: você está fazendo tudo errado. Você está despertando o povo a adorar um Deus que não existe, que não é o Deus verdadeiro. Então preste atenção. Nos próximos anos não vai chover na terra de Israel. Vocês vão sofrer com a seca. E só vai voltar a chover quando eu falar que vai voltar a chover. Então ele decretou a sentença e saiu fora. Aí o Acabe ficou, lógico, ficou nervoso, né? E aí Deus chegou e falou para Elias assim, falou assim: Elias do céu, Acabe ficou bravo, ficou macho, e Acabe quer te pegar. Então é o seguinte, vaza daqui. Vai lá para o lado lá do Rio Jordão, lá tem um riacho lá perto, monta um acampamento perto do riacho, porque daí você vai ter água em abundância para você tomar. E eu já dei ordem aos corvos para levar pão e carne para você todas as manhãs e todas as tardes. Deus falando. Gente, não precisava nem de aplicativo. Ir atrás de cupomzinho de desconto, nada, já estava decretado. Os corvos iam levar pão e carne toda manhã e toda tarde para Elias. E tinha água em abundância lá. Então ele foi sossegado, então ele montou acampamento, perto então do riacho, água cristalina, água corrente, água potável, fresquinha. Os corvos vinham de manhã, traziam o pãozinho, trazia carne. Aí no final da tarde, mais pãozinho, mais carne, e ele ficou aí suave. Ficou tranquilo, hoje está na moda aqueles reality show, né, de sobrevivência na selva, na mata, está cheio de reality show. Aí ó, Elias estava lá, tranquilo também sobrevivendo na selva, só que ele não precisava se preocupar com nada, porque o Deus falou assim: não, deixa comigo, que aí eu estou bancando a tua comida e vai dar tudo certo. Beleza, Elias ficou lá um tempo, vivendo, comendo, de graça, tranquilo, só que por conta da seca, o riacho começou a secar, a água começou a diminuir, até que o riacho secou. Então Deus falou assim para Elias, falou assim: mudança de estratégia. Aqui já não dá mais, a comida eu garanto, mas a água secou. Então aí Deus falou para Elias ir para um outro lugar. E ele falou assim: levanta, se arruma, deu o endereço para onde Elias tinha que ir e falou assim: eu estou preparando uma viúva para cuidar de você e para te alimentar. Pensa no olho de Elias, brilhando. Falei, peraí, se Deus pediu para eu levantar, me arrumar, que ele está preparando uma viúva para cuidar de mim, me alimentar, deve ser uma viuvaça. E ele ficou todo animado, falei, não, beleza, imagina a viúva, os rangos que ela deve preparar, eu vou comer algo diferente do que só pão e carne todo dia. Ficou animadão, beleza, partiu viúva. Andou um monte até a cidade onde Deus falou para ele ir, chegou lá, a viúva estava lá na beira na entrada da cidade, catando lenha. Aí falou assim, já começou, né? Já está fazendo uma lenha, já vai fazer um rango para mim, beleza. Então ele chegou e se apresentou lá, tudo bem, eu sou Elias, o profeta de Deus e tal. Você poderia pegar uma jarrinha d'água para mim, que eu andei para caramba para chegar até aqui, estou com sede. Então ela foi saindo para pegar água. Ele falou assim, inclusive, não traz só água, não traz uma coisinha também para eu comer, porque eu já estou com uma fome, andei demais. Aí ela deu uma quebrada assim, ela parou um pouquinho, ficou meio constrangida, voltou.
Acho que deu uma coçadinha na cabeça, né? Então, seu Elias, eu estava justamente pegando aqui os gravetos e a lenha, porque eu ia preparar uma comida para mim e para o meu filho. Só que eu só tenho na tigela um pouquinho de farinha e um tantinho de azeite. Só isso que eu tenho. E aí eu ia preparar agora a comida para eu e para o meu filho comer. E depois, então, a gente ia sentar e esperar a morte chegar, porque nós não temos mais o que comer. Eu imagino Elias falando assim, brigadão, hein? A viúva não tinha mais nada. O que ela tinha, ela ia comer, ela e o filho dela. Mas aí Elias talvez deu aquela quebrada na hora, mas ele, como um cara de Deus, já se recompôs e falou assim, fica tranquilo, fica sossegado, pode se acalmar, vai lá, faz a sua comida, faz o rango, traz para mim, e depois você e seu filho comem, mas o Deus de Israel te garante que não vai faltar a farinha, não vai parar o azeite. E Deus vai nos alimentar durante muito tempo. E ela então obedeceu, ela fez lá, preparou uma comida, levou para Elias, eles comeram, depois ela foi preparar a comida para ela, e ela foi vendo esse milagre diariamente. A farinha que estava naquela tigela não acabava. E o azeite que estava naquela botija não parava. Olha que milagre, imagina a gente vivendo um milagre desse nos dias de hoje. Você pegando aquela porção de areia para preparar o alimento para a sua família, e você vai pegando todos os dias aquela porção, e aquele arroz não acaba, aquele tempero não acaba, aquele leite não acaba, e passa semana, passa meses, e eles comendo, se alimentando, e a farinha e o azeite não paravam. Passou um tempo, o filho dessa viúva, adoeceu e morreu. Então ela ficou muito triste, lógico, e chegou para Elias e falou assim, puxa, olha o que você fez. Eu acho que a sua presença aqui atraiu o olhar de Deus para mim, para os meus pecados, e agora eu estou sendo castigado com a morte do meu filho. Por que vocês fizeram isso? Então Elias pegou assim, daqui seu filho, pegou o filho dela morto no colo, subiu ao segundo andar onde ele morava, então ela tinha um quartinho lá onde ele ficou hospedado, subiu no segundo andar, colocou aquele menino na cama, ele se deitou por cima dele e falou assim, Deus, essa mulher está sendo tão generosa, está me recebendo, cuidando de mim há tanto tempo, preparando alimento diário, e agora o filho dela está morto. Deus, devolva a vida para esse menino, devolva a vida para esse menino, o Senhor tem poder para isso. Ela está chorando, devolva a vida a ele. E ele fez isso durante 3 vezes, deitou sobre o corpo desse menino. Até que na terceira vez ele abriu os olhos e esse menino ressuscitou. E ele voltou à vida. Então ele desceu ao primeiro andar e entregou aquele filho agora vivo para aquela mãe. E ela obviamente ficou muito feliz. Porque mais uma vez Deus mostrou o poder dele. E mais uma vez o milagre dele operou naquela casa. Então o filho que estava morto agora estava vivo. Passado 3 anos, a seca já estava forte. Então Deus falou assim para Elias, Elias, volta lá para a terra, volta para Israel, e eu quero que você agora fale diretamente com o rei Acabe. Mas eu tenho uma outra missão para você, mas eu quero que você vá. Então Elias se despediu e voltou para onde ele morava. Chegando lá, o pessoal via Elias e falava assim, Elias, você está louco de estar aqui, cara. Acabe está atrás de você faz tempo, ele está indo em todos os países, mandando te procurar, te caçar, ele quer a tua cabeça, você está aqui, ele vai te matar. Eu falei, fica tranquilo. Aí chegou, foi até Acabe e falou assim, vamos trocar uma ideia aqui, eu e você, é o seguinte, eu não falei que ia ter uma seca, está ruim o negócio aqui, né? Pois é, vai voltar a chover. Mas antes de voltar a chover, eu tenho uma coisa para a gente fazer, eu tenho um desafio para propor a vocês. Eu quero que você convoque todo o povo de Israel para subir ao monte e traga também aqueles 450 profetas de Baal que você tem, mais aquelas profetas daquela deusa da prostituição que você também anda com elas, leva todo mundo lá para o monte, que eu tenho um desafio para vocês. Aí Acabe, estava meio nervosão, falei assim, caramba, o cara falou que ia ter a seca e teve, agora ele está dizendo que vai voltar a chuva, mas antes ele fez um pedido, então eu vou atender o pedido dele.
Chegou, então, convocou todo mundo, o povo subiu um monte e tal. Aí, quando tá todo mundo reunido, aí Elias falou assim, ô pessoal, vocês aqui tinha um monte de gente que adorava o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Agora vocês estão virando as costas para Deus, para adorar um deusinho de nada chamado Baal. E quantos aqui ainda que estão na dúvida de qual é o Deus verdadeiro? Então, se você gosta de Baal, se você acha que o Baal é o Deus verdadeiro, então adore uma vez a ele. Se você acha que é o Deus de Israel, adore o Deus de Israel, mas não fique em cima do muro, não. Então é o seguinte, a gente vai fazer um desafio aqui para a gente provar, para a gente mostrar quem é o Deus verdadeiro. Então ele falou assim para eles, para os profetas de Baal, falou assim, é o seguinte, prepara aqui um holocausto, eu vou preparar um outro aqui, um altar, e aí então vocês vão orar, a gente vai trazer um animal, vocês vão matar um animal, colocar por cima da lenha, e vocês vão orar para o Deus de vocês, para ele mandar fogo para consumir esse altar. E eu vou fazer isso para o meu Deus. Como eu estou sozinho, e vocês estão aí pelo menos com 450 profetas, então eu vou dar honra para vocês fazerem, tá bom? Aí trouxeram o animal, mataram o animal, colocaram por cima da lenha, e aí tal, foi beleza, aí começou, era de manhã isso, aí começou os caras a orarem. Aí orando, 450, os caras orando. E Elias só de butuca, só de olho. Pá, e ora, e passa a hora. Chega meio-dia, Elias falou assim, e aí? Nada, nem um sinalzinho? Eu acho que vocês têm que orar mais alto, vocês estão orando muito baixo. Eu acho que o Deus de vocês deve ter ido passear, ele pode estar dormindo, pode ter ido no banheiro, então ore mais alto, porque não está acontecendo nada. E aí o pessoal então começou a orar mais alto, e nada, e começaram a fazer umas dancinhas do lado do altar, para chamar mais atenção de Baal, e nada. Aí o que eles começaram a fazer? Começaram a se cortar, começou os corpos serem sanguentados e o sangue escorrendo para chamar atenção, e ora vai, e já era o final da tarde, aí Elias então falou assim, ó, chega dessa palhaçada, né? Eu acho que já deu. Começou de manhã, deu meio-dia, vocês já oraram, já gritaram, vocês já fizeram dancinha, vocês já se machucaram todos, estão todos sanguentados, e nenhum sinal do Deus de vocês. Agora chegou a minha vez. Aí então Elias foi lá, arrumou o altar, colocou a lenha, matou o animal, colocou o animal por cima da lenha. Quando estava tudo bonitinho assim, aí ele falou assim, falta alguma coisa ainda aqui. Seguinte, pega uns barril d'água aí, uns balde d'água, e taca a água aqui no altar, vai. Aí pá, balde de água, aí molhou tudo lá, o animal, molhou a lenha, e aí ele fez até assim um córrego do lado assim, aí foi enchendo água, aí chegou, faz de novo, pega mais balde de água, e jogaram, encheram o altar de água, então ficou tudo ensopado a lenha, ele fez isso por 3 vezes, jogando água no altar. Aí na terceira vez, então estava tudo ensopado, a água lá, tudo cheio. O animal, a lenha, tudo encharcado. Eu falei, não tem como isso aqui pegar fogo. Então Elias se dirigiu ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Falou assim, Deus, mostra para esse povo que o Senhor é o Todo-Poderoso. Mostra que eu estou aqui cumprindo um mandado do Senhor. Que eu estou aqui como profeta do Senhor. E também dê oportunidade para esse povo se arrepender e reconhecer que só o Senhor é Deus. Quando ele terminou de orar, o fogo desceu e consumiu o animal, consumiu os gravetos, consumiu a lenha, a pedra, a terra, secou a água, tudo. O fogo veio, consumiu tudo. E o povo começou a falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles então se curvaram com o rosto em terra, declarando, só o Senhor é Deus. E a glória dele então consumiu aquele altar e todo mundo viu o poder de Deus, o Deus de Israel. Mas não parou por aí não. Ele chegou e falou assim, não deixa os 450 profetas de Baal fugir não. Segura todos eles aí. Seguraram, levaram para outro lugar e ainda Elias foi lá e matou os 450. Ah, mano, o cara era nervoso. Era forte. Beleza. Aí Acabe então viu tudo aquilo, falei, meu Deus. E ele correu então para contar para Jezabel. Se tem uma versão feminina do capeta nessa terra, foi Jezabel. Pensa numa mulher ruim. Então ele chegou, contou para Jezabel. Jezabel falou assim, o quê?
Elias matou 450 profetas de Baal. Então vai lá avisar ele que amanhã, nessa hora, se ele não tiver morto, eu quero que os deuses me castiguem. Ele vai ser morto e nessa hora, daqui 24 horas, ele vai estar morto assim como foi morto os profetas de Baal. E aí foi alguém lá chegar e falou assim, ô Elias, seguinte, a Geza lá ficou nervosa com você, hein, meu? E falou que daqui 24 horas amanhã você vai estar, ó, já era. Aí o que a gente espera de Elias? Foi assim, o quê? Você acha que a mulher vai botar medo em mim? Olha o que acabou de acontecer aqui. Olha a demonstração do poder de Deus. Eu sou um profeta, um enviado dele, vou ficar com medo de uma ameaça de uma mulher. Não deixa vir amanhã não, vem aqui agora. Vamos resolver esse negócio aqui. Seria normal se essa fosse a sequência da história. Mas não foi. A Bíblia diz que Elias ficou com medo. Ele ficou com muito medo. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu para um deserto. E ele foi. E ele viajou um dia, correndo, andando, mas foi um dia de viagem, com medo. Então, depois de um dia no deserto, fugindo de uma ameaça de uma mulher, então ele encontrou uma árvore, uma sombra, e ele deitou debaixo daquela sombra e dormiu. Aí Deus, olhando aquilo, pediu para o anjo dele, falou assim, vai lá, prepara uma jarra de água, faz um pãozinho também, bem quentinho, na brasa ali, deixa ele dormir um pouco, está precisando. Mas aí prepara lá, depois você acorda ele. Aí, então, Elias dormindo, sossegado, numa sombrinha, aí o anjo foi, levou uma jarrinha d'água, preparou um pãozinho com massa, né? Aí acordou Elias. Ô Elias, acorda, filho. Vamos. Aí Elias acordou, ele levou um susto. Não por causa do anjo, mas porque viu um jarro d'água, viu um pãozinho quentinho sobre a brasa preparado para ele. Então ele acordou, ele comeu o pão, ele tomou a água, aí ele voltou para a sombra e dormiu de novo. E Deus deixou ele lá, deixa dormir. Passou um tempo, falou assim, anjo, volta lá. Leva a água para o meu filho lá. Prepara um pão mais nervoso agora, porque a partir disso ele vai ter uma viagem, um caminhar muito grande, ele precisa de bastante energia. Aí o anjo foi, levou a jarrinha, preparou um sanduba nervoso lá para ele, tal. Aí acordou Elias, menino, acorda aí. Você precisa beber, você precisa comer, porque você tem uma viagem muito grande para fazer. Então Elias acordou, tomou água, comeu o pão, se revitalizou, e daí ele viajou por 40 dias. E a Bíblia fala que ele viajou por 40 dias e 40 noites e não menciona descanso. Muito possivelmente, esse alimento deu tanta energia a Elias que ele andou 40 dias e 40 noites. Até que ele chegou, depois dessa viagem, chegou numa montanha, achou uma caverna e entrou na caverna. E não foi aquela entrada de caverna depois de ter andado 40 dias e 40 noites e que ele queria simplesmente descansar. Mas ele também estava num estado não ainda completo, talvez não restaurado, e ele queria ainda se esconder, ele entrou naquela caverna. Então aí o próprio Deus chegou para ele e falou assim, ô Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nessa caverna? Não é na caverna que é para você estar. Aí Elias, numa demonstração daquilo que ele estava sentindo, falou assim, Deus, eu trabalho para ti com tanto zelo. A minha vida inteira eu faço tudo com tanta intensidade de coração e eu estou cansado. Parece que não está valendo a pena. Eu estou jurado de morte. E aí eu acho que a intenção de Deus nesse momento foi relembrar, talvez, a Elias o poder que Deus tinha. Então, fora da caverna já, bateu um vento tão forte, e a Bíblia está lá na tua Bíblia, pode ler, que as montanhas, elas se dividiam, as pedras eram esmagadas, elas eram quebradas, tamanha força do vento, da natureza. Só que Elias, dentro da caverna, ficou na dele, não esboçou nada. Para ele é como se nada tivesse acontecendo.
Aí depois Deus se manifestou através de um terremoto e chacoalhou a terra. Chacoalhou a terra. E Elias lá na caverna, na dele. Daqui a pouco Deus então mandou fogo, e fogo caindo do céu, e fogo caindo do céu. Deve ter sido um show assim, muito louco, né? Daqueles fogo todo descendo, descendo, descendo. Mas Elias estava ali ainda dentro da caverna, e parece que aquilo não significava nada para ele. Aí depois a Bíblia diz que veio uma pequena brisa, uma brisa suave, e um sussurro no ouvido de Elias. Sussurro é um cochicho, uma conversa baixa no pé do ouvido de Elias. Só que a Bíblia não fala o que é esse sussurro, só fala que houve um sussurro. E não tinha nenhuma dona Fifi lá para ouvir o que era e contar para nós, para a gente saber o que Deus falou. Mas aquilo que Deus sussurrou no ouvido de Elias, fez Elias levantar e reconhecer a presença de Deus naquela brisa. E ele saiu da caverna. Então Deus falou para ele assim, falou assim, ó, eu tenho alguns reis ainda para você ungir. Eu tenho ainda um menino que você tem que ungir, como vai dar sequência ao seu ministério, que é Eliseu. Então eu quero que você vá. Então Elias entendeu o chamado, foi até as cidades onde Deus pediu para ele ir, ele ungiu reis, ele chegou até um menino chamado Eliseu, falou assim, ó, você vai ser a pessoa que vai me suceder como profeta de Deus, e andou com Eliseu durante um tempo, e Eliseu aprendendo ali junto com Elias, e tudo que estava acontecendo, e ele foi crescendo, se fortalecendo, até que eles receberam o recado de que a vida, o tempo de Elias estava acabando. Então, depois de um tempo, chegaram até a margem do rio, e aí Elias, colocou a capa dele na água, a água se abriu, assim como foi feito com Moisés. Então eles atravessaram o rio, Elias e Eliseu, atravessaram o rio, chegaram do outro lado, as águas se fecharam, e eles caminhando, e daí veio uma carruagem de fogo, com os cavaleiros de fogo, e arrebataram Elias. E Elias não foi morto, mas ele foi arrebatado, levado aos céus. E a capa dele ficou. Então Eliseu pegou a capa de Elias, colocou sobre ele, e ele continuou todo o ministério de Elias, como profeta do Deus verdadeiro. E eu quero destacar dessa história 2 pontos. Primeiro, no momento em que Elias foi ameaçado por Jezabel, então ele sentiu medo. Uma pessoa que, por essa pequena história narrativa que nós fizemos aqui, você vê como é que uma pessoa dessa envergadura, dessa comunhão com Deus, de tantas manifestações através do ministério dele, pode ter medo de uma ameaça. Mas ele teve medo. Então ele fugiu. Eu fico imaginando naquela cena onde ele está deitado debaixo de uma sombra. Talvez se a gente estivesse lá nessa cena, talvez metade dessa igreja daria um conselho para ele. A gente poderia falar assim, Elias, cara, presta atenção, levanta aí. Olha o que aconteceu naquele monte, cara. Olha a manifestação do poder de Deus, depois de uma oração, uma simples oração, Deus mandar fogo do céu, consumir aquele altar, e o povo todo declarando que o Senhor de Israel é o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Olha como que Deus usou você, agora você está com medo. Vai e volta lá, cara. Eu acho que Deus deve estar até doido para matar aquela Jezabel. Só você fala assim, é fogo na Jeza, e ela morre. Vai lá e resolve esse negócio logo. Não é para você ter medo não, enfrenta essa mulher, meu. Você tem força para isso. O teu Deus é forte demais para isso, então vai, volta lá. Seria um conselho razoável. Teria sentido. Mas talvez a outra metade poderia dar um outro tipo de conselho. Poderia falar assim, Elias, cara, o negócio está feio lá pro teu lado, hein? Olha, não é só a Jeza não, tá todo mundo querendo teu pescoço. Se eu fosse você, eu não voltava lá não. Cara, cai para esse mundo aí, ó, vaza, vai para outro país, porque se você ficar aqui, você vai morrer, cara. Cuida da tua vida. Você já fez a tua parte lá, Deus já mostrou o poder dele, o pessoal já se converteu de novo, agora vaza. Também esse é um conselho razoável, não é? Sai.
Mas nem eu nem você estamos inseridos nesse contexto. Quem está lá é nosso Deus. E mesmo ele demonstrando todo o poder que ele tem, ele olhou para aquele cara, para aquele profeta, depois de tanta demonstração do poder dele e da fé do próprio Elias, então Deus falou assim, mas esse cabra é de carne e osso. A natureza dele é humana. E o humano, ele sente medo. Ele sente tristeza. Ele sente amargura. Ele sente a decepção. Tem hora que parece que está forte, mas no outro dia está fraco. Eu entendo o que ele está passando. Quantos de nós, muitas vezes, é assim, a gente passa por um problema, grave ou não, e a gente entrega os pontos. Num domingo a gente está na igreja levantando a mão, cheio de fé, abençoando as pessoas, e orando por elas, e visitando pessoas, e fazendo, e trabalhando, mas no domingo seguinte parece que a gente está com a cara de derrotado. A gente está triste, a gente não está com vontade de nada, a gente quer sentar realmente debaixo de uma árvore, numa sombra, e desejar a morte, assim como Elias desejou. Está na natureza, nós somos de carne e osso. Então Deus, vendo a situação daquele homem, falou assim, ele é humano, é natural do ser humano sentir isso, ele precisa ficar quieto um pouco, ele precisa deitar, ele precisa dormir. Deus cuidou disso. Deus depois, então ele deu o alimento, deu a água, cuidou de Elias. E depois que ele já dormiu um pouco, descansou um pouco, se alimentou, então Deus fez uma outra etapa. Falei assim, agora acorda esse menino, então ele vai ter que andar mais 40 dias. E eu vejo isso como mais uma forma estratégia de Deus falar com a gente, de tratar a gente, porque quando a gente se dispõe a isso, a caminhar mesmo, fisicamente, a caminhar, quando a gente caminha, é difícil não pensar em nada. A gente pensa, a gente fica falando com a gente mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente parece até um pouco meio, retardadão assim, porque a gente fala, a gente gesticula, a gente fala alto muitas vezes, a pessoa vê o cara está sozinho, e está falando sozinho. A gente faz isso. Então, imagina naquele caminhar de 40 dias, o que passou pela cabeça de Elias, o tanto talvez que ele chorou, mas também o tanto que ele riu, as lembranças que ocorreram de tudo aquilo que Deus fez através de Elias. As decepções que ele teve também, enfim, 40 dias dele conversando com Deus, talvez pedindo perdão de algumas coisas, Deus perdoando, e ele falando, e ele parece que aquela caminhada ia trazendo cura, porque era um momento de solitude, era um momento que ele estava só ele quieto, ele e ele com Deus. Depois de 40 dias, então ele foi para uma caverna, e Deus demonstrou todo o poder, e relembrou a Elias o poder que ele tem, a natureza que está nas mãos dele, ele pode fazer o que ele quiser. E a gente tem consciência disso, mas muitas vezes a gente esquece disso, daquilo que Deus fez para a gente no dia anterior, na semana passada, no ano passado. Coisas que nós já testemunhamos aqui, e depois a gente esquece. E a gente esquece, e parece que Deus não existe mais, não ama mais a gente, mas Deus foi lá e relembrou do poder dele sobre a natureza. E depois falou num sussurro com ele. Às vezes a gente passa por problemas e a gente está num turbilhão de emoções e parece que a gente está com um problema físico, mas o problema não é físico. Nós não precisamos de tratamento físico, nós precisamos de tratamento na alma. Às vezes a nossa alma está cansada, a nossa alma está doente. E quando a nossa alma está cansada, quando a nossa alma está doente, a consequência é nosso espírito ficar doente. É nosso espírito ficar cansado e a gente se distanciar de Deus, e não é que Deus se distancia da gente, mas a gente se distancia dele. E por consequência o nosso físico sente, e aí a gente busca o tratamento físico. A gente vai atrás da medicina, e não está errado. Mas a gente não se dá conta que a origem desse problema está na alma. No momento que a gente precisa parar um pouco. Talvez uma cena que já aconteceu com a maioria de nós. Pelo menos o povo da minha geração, quando a gente sentava assim, na calçada, e aí o asfalto aqui, a gente tinha um amigo do lado, então a gente pegava às vezes um giz, ou um pedaço de telha, ou um pedaço de tijolo, e a gente ficava desenhando assim no asfalto, escrevendo qualquer coisa, e um amigo do lado, a gente no final da tarde, já cansado de brincar, sei lá. Então a gente ficava conversando sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo.
rabiscando, conversando. E a gente não percebia que naquele momento, naquela coisa tão singela, tão simples, a gente estava estreitando os laços. A gente estava conhecendo um ao outro. E esse conhecer um ao outro estava gerando uma amizade sólida, uma cumplicidade. E a gente ia conhecendo o nosso amigo ia conhecendo a gente. E muitas vezes o nosso amigo puxava a nossa orelha, então falava de alguma coisa que a gente fazia errado, que não era legal, então a gente passava a se conhecer também um pouco mais. E isso se repetindo todo dia ou toda semana, passava 1 ano, 2 anos, eu graças a Deus tenho muitos amigos da infância que estão comigo junto até hoje. E a essência estava lá sentado numa calçada, rabiscando um asfalto e conversando, jogando conversa fora. E às vezes Deus chama a gente para isso, para a gente sentar do lado dele assim, no momento de solitude, que é diferente de solidão. É um momento que você deixa muita coisa, que você dá tempo para você mesmo, e que você gasta esse tempo para se conhecer, você gasta esse tempo para se relacionar com Deus, para você falar sobre tudo e sobre nada. E você vai descobrindo cada coisa sobre Ele, e você vai descobrindo cada coisa na sua alma que você não sabia, que você sentia. E você vai colocando isso para fora, isso vai te curando. E às vezes Deus se manifesta através de algo poderoso, mas às vezes simplesmente é um sussurro. É algo singelo, que a gente ouve, que mexe com a gente e coloca a gente de pé. Talvez você está aqui essa noite precisando exatamente disso. De parar por um tempo, de você cultivar esse momento diário, às vezes semanal, de solitude, onde você para tudo, deixa celular, deixa a família, deixa a televisão, deixa os compromissos e gasta tempo com você. E começa a ter um relacionamento muito simples e singelo com Deus. E esse Deus que um dia consumiu o altar feito para Ele, e você é um altar dele. E ele pode consumir aquele que está te agredindo, aquilo que está te matando, que está deixando você doente. A manifestação do poder de Deus é muito louco. E é diferente com cada um de nós. Mas nós precisamos dar espaço, precisamos dar tempo e investir tempo de solitude, de investimento em nós, para Deus trabalhar na nossa vida. Então talvez você não está precisando cuidar do seu físico. Você está precisando cuidar da sua alma. Mas talvez temos pessoas aqui que entrou nesse momento de solitude. Já entendeu antes isso, mas está muito tempo nisso. Está muito tempo parado. E Deus está dizendo assim, por que você está aí ainda? Já passou o tempo de você sair. Você já foi restaurado. Já trabalhei, eu sei que tem muita coisa para acontecer dentro de você ainda. E vai acontecer na caminhada comigo. Mas agora é a hora de você levantar. Agora é hora de você levantar e eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você cumpra essa missão. Então fique em pé. Enxugue as suas lágrimas. Estufa o peito. Porque eu tenho muita coisa para fazer ainda através de você. Em qual dessa categoria de pessoas você está hoje? Enquanto você pensa, eu gostaria que a banda viesse aqui, a gente vai cantar a música, eles iam cantar uma, mas eu pedi para cantar o Furioso de novo. Não é nenhuma propaganda energética, mas é que essa música é muito boa. E ela fala muito a respeito do que nós falamos hoje. Mas talvez você olhar para dentro de si e falar assim, eu estou precisando desse momento de cuidar da alma, de cuidar do espírito, de cuidar de mim. A gente que é velho de casa, velho de igreja, a gente vê que em acampamentos acontece muita coisa bacana. É difícil um acampamento que você não fica uma noite inteira chorando e você sente a presença de Deus, e muitas pessoas então confundem isso dizendo que Deus, então ele se manifesta de uma forma diferente em acampamentos, e não é nada disso. É porque justamente no acampamento onde o celular não pega direito, onde você está se relacionando com pessoas, onde você está 1, 2, 3 dias lá envolvido e cantando e ouvindo a palavra e sendo ministrado, parece que você então vai dando espaço. E em 2, 3 dias Deus começa a fazer as coisas muito loucas em você. Mas não é o ambiente, não é a natureza, não é nada disso. É porque você está mais aberto. Está dando espaço e tempo para Deus agir.
Então é importante a gente fazer e ter esse exercício diário da solitude, de fazer Deus colocar você no momento para você ser tratado a sua alma e no espírito, ou tirar você da caverna, porque Deus tem muito ainda para fazer por você. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Aleluia. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Deseja uma boa semana para ela. Seja feliz essa semana. Coloca essa mensagem na sua cabeça e deixa Deus usar você. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Boa semana! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia! Quando Elias foi arrebatado, então 50 homens chegaram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, vamos procurar Elias, ele deve ter em algum lugar, a carruagem de fogo levou ele, mas sei lá, Deus de repente deixou ele numa montanha, em algum lugar, não podemos deixar ele sozinho, vamos procurá-lo. Então Eliseu falou assim: não sei, acho que não, deixa ele lá, acho que Deus levou realmente. Não, vamos atrás. Aí eles foram atrás, 50 homens, depois eles voltaram e falaram para Eliseu, eu falei assim: a gente não encontrou Elias não, a gente não sabe do paradeiro dele. Mas hoje sabemos que ele foi arrebatado e levado aos céus. Mas muitos anos depois, agora já no Novo Testamento,
Estava Jesus andando com os parceiros dele, com os discípulos. Então parece que ele recebeu um aviso dos céus, um WhatsApp ou um SMS. E falou assim: o que é, Deus? Para eu ir para o monte? Tá bom. Chegou para os amigos dele e falou assim: vamos, a gente tem que subir um monte. Vai fazer o que lá, Jesus? Eu vou encontrar uns amigos meus aí. Tá bom. Aí subiram um monte, chamado Monte da Transfiguração. Aí Jesus estava lá com os discípulos. Então ele se afastou um pouco e o corpo de Jesus foi transfigurado. E veio 2 pessoas para conversar com ele: Moisés e Elias. Foi lá conversar e fazer um tete a tete com Jesus. Um homem de Deus que foi levado aos céus, que foi arrebatado, mas teve medo. É normal você ter medo, é normal você perder a esperança, mas é normal também você se render ao Deus Todo-Poderoso, a você se levantar e ser o vencedor e continuar a sua caminhada. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que a gente cantasse mais uma vez essa música. Estou folgando mesmo. Antes da gente cantar, a gente vai orar um pouquinho, tá bom? Deus querido, obrigado pela tua fidelidade, obrigado por o Senhor demonstrar o teu poder que é tão grande. Aquela viúva que teve aquele mantimento e não parava. Muitas vezes a gente não reconhece que o Senhor também está provendo tantas coisas para nós, nos dando condições, o emprego, o dinheiro para a gente pagar a nossa conta de água, de luz. E muita gente reclamando de crise, a gente passa por apertos também, mas o Senhor se mostra fiel. Essa casa aqui passou por tantos problemas, Senhor, financeiros, por tantos apertos, mas quando parece que está no fundo do poço, no rapa, o Senhor vem, levanta uma oferta, uma pessoa e restaura nossas contas, e a gente continua em pé, com as portas abertas e pessoas sendo salvas e transformadas neste lugar. Isso é providência do Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Tire as pessoas que têm que tirar de dentro das cavernas essa noite. Traga a vida de volta, Senhor, e mostre o teu poder, o teu amor por nós. E aquelas pessoas que precisam ser tratadas a sua alma, que elas possam dar espaço ao Senhor, para o Senhor também tratar o coração, a alma e o espírito. Nos dê uma semana de vitórias e receba mais uma vez o nosso louvor, o nosso aplauso essa noite, em nome de Jesus.